Olá pessoal, que tal fazermos juntos um projeto no SciEngineer? Nesse vídeo nós vamos apresentar em poucos passos como você consegue modelar no Cia, gerar cargas, extrair resultados, verificar os dimensionamentos, ter os relatórios, integrar cálculos pessoais seus, deste modo mostrando os benefícios do software e mostrando como ele pode te ajudar na sua carreira, no seu escritório, no seu dia a dia, naquele projeto mais difícil, mostrando que você pode ser muito mais eficiente, produtivo, ganhar tempo com um software como o SciEngineer. No e-mail você recebeu o arquivo .esa e eu vou mostrando nesse vídeo o passo a passo que você tem que fazer e você pode ir reproduzindo aí no seu computador. Então abra o projeto, para isso basta dar um duplo clique sobre o arquivo com Cia instalado e já ativado. E antes da gente começar o projeto, eu vou te apresentar a interface do software. Primeiramente, verifique se suas ferramentas estão completas. Vem em configurações, opções, ambiente e aqui você verá se as ferramentas estão completas. Se não estiverem, altere para essa configuração, dê OK, feche e abra o Cia novamente. Embaixo você tem a linha de comando, onde você pode entrar copy, move ou qualquer outro comando CAD ou comando de carregamento ou extração de resultado. Você vai ver que existem vários atalhos aí dentro do Cia. Você também tem os atalhos para os snap points ou a configuração geral. Você também tem as configurações visuais, aqui eu posso tirar a renderização, colocar a renderização, tirar o apoio, mostrar o apoio, numeração de nós, numeração de barras. Do lado esquerdo você tem a árvore do projeto, aonde você percorrendo ela do início até o fim, você vai sair do início do projeto até a extração de resultados, imagens e tudo mais. Então aqui é o teu fluxo de trabalho dentro do Cia. O projeto em si são os dados iniciais, então a gente está usando a norma brasileira, os materiais predominantes são esses. Depois você pode lançar grids de linha, trabalhar com binho, que a gente vai fazer daqui a pouco, modelagem, carregamento e assim vai. Em cima você tem as ferramentas do Cia, então ferramentas CAD, Move, Copy, Rotate e tudo mais. Configurações de unidades, seções, geração de malha, cálculo. Atalhos visuais, que você pode substituir tudo isso aqui pelo Navcube. Então nesse Navcube você pode definir as vistas que você deseja, e se você clicar dentro e arrastar o mouse, você pode rotacionar o modelo, ou com o botão direito do mouse e o Ctrl, os dois juntos, né? Você também pode rotacionar o modelo. Aqui você pode também dar o zoom out. Aqui está o zoom out do elemento que está selecionado. Vamos dar o zoom out aqui de tudo. Você também tem a imagem em perspectiva, voltar uma vista, configurações do próprio Navcube. Então, aqui em cima tem as ferramentas principais e aqui do lado direito as propriedades. Qualquer coisa tem propriedade dentro do Cia, aqui você está vendo as propriedades do projeto. Mas se eu clicar em uma barra, ou um nó, ou o que seja, eu vou ver as propriedades desse elemento e eu posso editar à vontade essas propriedades. Bem, nesse arquivo que vocês receberam, vocês têm dois modelos exatamente iguais, tá? Só que um deles, se a gente clicar, ele é feito de sólidos, tá? E o outro já são elementos finitos mesmo, tá? Então você tem elemento de barra, com propriedade de seção, nó inicial, nó final. Eu vou tirar a renderização para você ver eles unifilar. Então aqui você consegue visualizar os nós, a barra e tudo mais. Mas, então por que existe essa estrutura aqui feita em sólidos? Quando o modelo é feito em um outro software, que seja qualquer outro software BIM, um software de modelagem, você vai gerar um IFC. E ao importar o IFC para o Cia, você vai ter uma importação onde você vai trazer basicamente sólidos, são informações de geometria, né? Informações de materiais, geometria, tudo que o IFC traz. Então, quando você traz essa informação de sólidos ou essa informação do IFC, informação BIM para dentro do Cia, né? Você tem que transformar essa informação BIM ou essa informação IFC em uma informação de elementos finitos, uma informação de cálculo. E aí vem a configuração, uma configuração bem exclusiva do Cia, que é a caixa de ferramenta BIM. Com ela você é capaz de converter sólidos em viga e pilar.
Então, em vez de você simplesmente ter essa geometria e ter que lançar tudo isso manualmente, o CIA já traz uma funcionalidade onde você seleciona esses sólidos, ativa a função, seleciona os sólidos, né? Dá um ESC, ele vai pedir para reconhecer automático, você dá OK. Ele diz aqui 4 vigas foram selecionadas. E aqui você já pode visualizar que ele transformou essa geometria em elemento de barra de forma automática. A gente pode renderizar e você já vai ver a geometria. Se eu clicar na barra, você já tem a configuração de seção transversal e tudo mais. Mas, se a gente renderizar aqui, vamos perceber que a viga morre na face do pilar e por isso a gente tem uma descontinuidade aqui nos elementos finitos. E para que os elementos finitos funcionem, você tem que ter continuidade entre os nós e os elementos. Então eu vou marcar esses elementos e vou utilizar uma outra funcionalidade da caixa de ferramenta BIM, que é o alinhar. Então eu vou pedir para alinhar esses elementos específicos. Eu tenho duas caixas, a caixa é uma caixa auxiliar e as propriedades onde eu tenho as ações para fazer o alinhamento. Então eu vou clicar, por exemplo, utilizar algumas referências dos elementos 1D, vou visualizar as conexões em tempo real. Eu posso clicar até aqui, ó, na caixa auxiliar para ele mostrar as ações. Ele tem várias divisões de ação. À medida que eu clico aqui, ele mostra para mim o que ele está fazendo. Aí você pode ver que aquela abertura sumiu. Basicamente ele está alinhando todos os elementos. Então eu vou vir aqui e pedir para executar o alinhamento. E você já tem o alinhamento executado e todas as barras chegando em um único nó. Então a gente tem um nó 200 e todas essas barras estão ligadas a esse nó, que são as barras, exatamente essas barras, né? Se eu ligar aqui a numeração das barras, você vai ver que as numerações batem aqui. Então, com essa funcionalidade do CIA, caixa de ferramenta BIM, você com facilidade consegue transformar uma estrutura baseada em IFC, que basicamente informações, como eu disse, geométricas, né? Você transforma essa informação geométrica do IFC, do BIM, em informação de cálculo. E assim você consegue obter o seu modelo de cálculo de forma fácil. Esse modelo aqui já não vai ser útil para a gente nesse momento, eu já tenho ele pronto aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou entrar na configuração de layers do CIA, eu já tenho esses caras, todo esse modelo dentro de uma única layer. A configuração de layer é igual à configuração de qualquer layer de CAD. Então eu vou ocultar essa layer e vou ficar só com a estrutura finalizada. E aqui a gente tem alguma coisa para modelar. O que a gente precisa modelar? O que está faltando aqui? Está faltando um pilar, e a gente vai fazer a modelagem dele. E vigas e essa laje. A gente vai precisar modelar esse mesmo esquema estrutural aqui desse outro lado. Então, a gente vai sair da caixa de ferramenta BIM, entrar em estrutura, onde é a modelagem, vou em elemento 1D, e aí eu tenho a opção de elemento, viga e pilar. Vamos utilizar primeiro o pilar e você vai perceber depois a diferença para o elemento. Então eu vou clicar em pilar. O pilar é essa seção aqui mesmo. Eu vou só dar a altura desse pilar, que são 6 metros. E eu vou dizer que a inserção dele vai ser pelo topo. Então você já viu no cursor do mouse o pilar. E o CIA você pode trabalhar renderizado ou unifilar, tanto faz. O que manda aqui são os snap points. Então se eu chegar aqui perto, eu tenho um snap point no começo dessa barra, clico. Está lançado o meu pilar aí. Depois disso, eu vou lançar o apoio. O apoio pode ser lançado nesses atalhos aqui embaixo. Esses atalhos só aparecem na aba de modelagem, mas eu posso usar eles aqui, ou então posso vir em dados do modelo, apoio em nó, vai ser a mesma situação, né? a mesma funcionalidade. Então vou clicar aqui em Gast, vou marcar o nó inferior. Seleção do CIA, esquerda para direita, tudo que tiver inteiramente dentro do quadrante é selecionado, ou da direita para a esquerda ele marca tudo, tá? Então, funcionalidade CAD, vocês vão perceber que o CIA ele é um software de cálculo estrutural, mas ele está todo baseado em um ambiente CAD, que torna a modelagem dele muito amigável e muito fácil, tá? Então, vamos agora modelar aqui atrás. A gente tem que fazer basicamente 2 vigas,
e essa laje. Bem, para a estrutura metálica, então, basicamente como é que está a divisão dessa estrutura? Os pilares, essa parte de mezanino, tudo é concreto e a cobertura é metálica, tá? Então eu vou ocultar essa parte da estrutura metálica que também está numa layer. Então vou clicar aqui, vou dizer aço, vou tirar. Outra coisa que eu vou modificar aqui, nesse momento a gente está vendo o modelo estrutural do SIA. O que é o modelo estrutural dele? É um modelo onde existem correções do posicionamento dos elementos. Isso aqui é para comunicação BIM do SIA com outros softwares. Então ele corrige o posicionamento dos elementos para que envie esse modelo de forma corrigida para um outro software qualquer, como por exemplo o software de detalhamento de concreto ou Plan Engineering. O que eu vou fazer? Eu vou exibir meu modelo de análise aonde eu tenho a visualização realmente de elementos finitos. Então vou aqui, clicar no botão direito, ajustar parâmetro, visualização para todos. Vou aqui em estrutura e vou mudar para modelo de análise. Vocês vão perceber que as vigas e as lajes ficam concêntricas, por exemplo, que é o cálculo que eu estou adotando. E na estrutura metálica todo mundo vai estar no mesmo plano da cobertura, então você vai ver as modificações das considerações que a gente faz de elementos finitos, tá? E quando precisar fazer a exportação desse modelo para um software BIM, eu vou utilizar um modelo estrutural. Então, isso aqui é uma outra funcionalidade exclusiva do SIA, aonde você vai ter tanto o modelo corrigido ou esse modelo BIM integrado ao seu modelo de elementos finitos. Então vamos ao lançamento. Dessa vez eu vou usar elemento. Eu vou escolher a seção da viga, que é essa daqui, 30 por 70. Vou clicar aqui, vou atravessar a estrutura e clicar aqui. E temos o lançamento dessa viga. Para sair da função de lançamento, ESC, ele vai sair, tá? Clico aqui. E agora eu vou trabalhar unifilar, só porque vai ficar mais fácil encontrar o nó. Vou clicar em selecionei o elemento, clico em copiar. Clico aqui, jogo o elemento para outra ponta, tá? E perceba que para o elemento você tem que dar o comprimento por 2 pontos. Dou ESC para sair da função, então sempre ESC para sair das funções de lançamento ou outra função qualquer que você estiver no SIA. Depois eu vou lançar o pilar, ou eu vou lançar a laje. Então placa, EC30, essa altura mesmo, 15 centímetros. Então basta clicar nos 4 cantos que formam a laje. Não precisa fechar o polígono, ele fecha automaticamente, dá ESC e dá outro ESC e você está com a laje feita. Nesse momento apareceu a armadura que está lançada na parte de concreto, vamos ocultá-la, ajustar para de visualização para todos, concreto, tira aqui, se não estiver aparecendo o nome aqui em cima, você clica aqui embaixo para exibir os nomes, dá OK, e ela oculta. Depois a gente vai exibir de novo essa configuração de armadura. Ok, feito isso a gente fez a modelagem, vou trazer de volta a cobertura. Rotacionando, Ctrl botão direito do mouse. Vou chegar aqui perto. As terças, se a gente renderizar aqui, as terças elas estão articuladas. Essa é a simbologia de articulação do SIA, mas os tirantes não, tá? Então a gente vai articular os tirantes. Então vou marcar um dos tirantes. Depois eu clico na seção transversal, clico em filtro, ele vai marcar todos os tirantes da estrutura. Na sequência eu já clico aqui embaixo na configuração, no atalho de articulação. Ele gera em todos os elementos essa articulação. E eu posso mudar aqui embaixo para rígido. Esse sentido aqui está a explicação dos sentidos. E pronto, já articulei todos esses tirantes. Se você, por exemplo, não acompanhou a explicação, se por exemplo você deu ESC muito rápido, você pode clicar uma das articulações, filtrar o FIZ e fazer a alteração que você quer. Ok, então a gente articulou, fez a modelagem da estrutura, já está aqui assim. Próximo passo para a gente finalizar essa modelagem, você pode pedir para verificar a estrutura.
não encontrou nada, e depois pedir para conectar a estrutura. O que é conectar a estrutura? Se você tiver, como nesse caso aqui, ó, você tem uma barra que passa e tem uma outra barra que se encontra. Você não precisa quebrar essa barra em duas. Uma vez os dois elementos estarem no mesmo alinhamento, o SIA automaticamente faz a conexão entre eles e o nó passa a pertencer tanto a essa barra quanto a outra. Agora nós finalizamos a modelagem. Vamos sair da estrutura, entrar em carregar. E aqui vou clicar nos 3 pontinhos e eu vou mostrar todos os carregamentos. O peso próprio é o único carregamento que é automático do SIA e é apresentado para você de cara. Quando você abre o carregamento, esse carregamento já vai estar definido para você. E ele também é definido automaticamente. Então se a gente clicar aqui, você vai ver que vai estar tudo cinza. O SIA já tem a geometria, já tem o material, tem todas as informações, ele já calcula para você o peso próprio automaticamente. O restante dos carregamentos você vai fazer o lançamento. Por exemplo, vamos clicar em novo. Vamos definir que a gente tem uma sobrecarga do mezanino. Essa sobrecarga é variável e como é a sobrecarga, ela vai estar no grupo 2. Esses grupos, quem definiu fui eu. Então o grupo 2 está como sobrecarga e o grupo 3 está como vento. Então sobrecarga e 3 vento. Isso aqui é para que a parte de geração de combinações automáticas do SIA gere isso com os coeficientes de ponderação corretos. Então mezanino grupo 2. Vou fechar. Automaticamente ele me joga naquele carregamento. Eu vou vir em carga de superfície, elemento 2D. Vou definir uma carga de 2 kN, ou melhor, menos 2 kN na direção Z, sistema local dos elementos. Eu vou clicar nessa placa e vou clicar nessa outra placa. As placas você pode clicar pelas bordas, é a forma mais fácil de você selecioná-las, tá? Se o SIA ficar na dúvida do que você vai selecionar, por exemplo aqui, ele te mostra uma caixa, você clica onde você quer, por exemplo, eu quero selecionar o elemento B126, pode ver que ele vai marcando aqui na tela em vermelho o que você está passando aqui o mouse. Então, ou eu quero selecionar a articulação, basta clicar, duplo clique ou clica e dá um ticado, tá? Aí você seleciona e você pode modificar nas propriedades. Mas a gente lançou esse carregamento e vamos dar uma olhada nos outros aqui. Então, o peso próprio a gente passou, cobertura. Você pode ver que a gente não tem carregamento aqui lançado ainda. Isso porque nós estamos utilizando nesse modelo uma funcionalidade especial do SIA. Então vamos aqui nas layers, vamos em painel e vamos ativar os painéis. O que seria o painel de carga? O painel de carga ele é uma laje fictícia com a qual você pode distribuir carga em cima dos elementos. Eu vou mostrar isso melhor fora da parte de carregamentos. Vou entrar na parte de modelagem novamente só para mostrar onde ele está. Então, ó, painel de carga. Então, carga para as bordas dos painéis e vigas. Então, é uma laje fictícia. Você determina qual é a direção que ela vai atuar. Ou no sentido X ou Y. Ou em ambos, né? Aqui você define as propriedades. Eu vou renderizar para eles ficarem mais claros. E qual é a função deles aqui? A função deles aqui é uma laje fictícia que vai fazer a distribuição da carga da cobertura e a distribuição da carga das vedações laterais, tá? Esse elemento é muito útil e ajuda bastante no carregamento, pois aqui na parte de ventos, por exemplo, a gente só joga a pressão do vento e o SIA distribui isso automaticamente para a gente. Se a gente tirar a renderização aqui, é fácil perceber que o elemento em verde é a viga. E aqui você tem a área de influência que está atuando para essa viga. O lançamento do painel é igual a laje. Basta clicar você tem que gerar um plano, né? Então basta clicar, por exemplo, nessa lateral. Você pode clicar nesse pé do pilar, cabeça do pilar, cabeça do pilar. Pronto, gerou o painel, tá? Bom, voltando ao carregamento. Então a gente tem a cobertura. Sobrecarga da cobertura. O vento zero não foi lançado e a gente vai lançar agora. Então, como é que a gente vai lançar o vento zero? Então, a carga de superfície em elemento 2D.
Eu vou dar o valor de menos 064, direção Z, sistema local. Vou clicar aqui, a carga está indo para fora, depois, que é o correto, que eu quero, né? Depois elemento 2D, vou botar 064, direção Z, sistema local, e vou selecionar, pegando aqui pelas bordas, né? As outras placas. Para finalizar, ESC, lembre-se sempre do ESC. E tá aí o lançamento. Se você quer ver como é que ele está distribuindo as cargas, clique no painel, vem aqui e clique em gerar as cargas, que ele vai mostrar como é que ele está fazendo a distribuição para você. Mas nisso, essa geração não é obrigatória, toda vez que você calcula ele gera essa carga automaticamente. Então a gente tem os ventos nas outras direções. Pode ver que aqui está distribuído, está apresentando os valores, aqui só está por área, tá? Depois que a gente calcular, vocês vão ver toda a distribuição de cargas nesses elementos. Vento 270 e a sobrecarga de mezanino que a gente já lançou. Então agora é a hora de a gente verificar as combinações. Por simplicidade, a gente vai usar as combinações automáticas do SIA. Então eu tenho a combinação normal, rara, quase, permanente e a frequente, todas geradas automaticamente com base na 6118. Mas existem várias e várias formas de gerar combinações dentro do SIA, e a forma mais correta para esse tipo de estrutura, onde tem uma estrutura que é concreto e aço, seria fazer uma divisão maior de combinações para botar 1.25 para o aço, peso próprio, 1.4 para o concreto, e assim ter as combinações mais corretas, tá? Mas por didática, por questões didáticas, aqui a gente vai simplificar. E agora está faltando só a gente fazer o cálculo da estrutura. Para evitar problemas, vamos ativar o IFC, essa camada, e vamos apagar esses elementos, já que a gente tem algumas barras aqui que elas não têm vinculação, não tem apoio, elas simplesmente estão voando na estrutura. Então vamos apagar essa parte aqui, para evitar problemas de singularidade. E agora podemos mandar calcular a estrutura. Aqui no tamanho dos elementos 2D, vamos botar a espessura da laje, que é o que recomenda o manual do SIA. Daqui a pouco a gente vê a malha gerada. Foi finalizado o cálculo, vou exibir a malha. Então, como é que eu faço? Botão direito do mouse, ajustar parâmetros. E depois, estrutura, desenhar malha. Essa opção só aparece depois que você calculou ou mandou gerar a malha por esse botão aqui, tá? Vou dar OK. E aqui a gente tem a malha de elementos finitos. Então com Ctrl, botão direito do mouse, eu giro a estrutura e aqui eu tenho a minha malha. Essa malha aqui foi totalmente gerada de forma automática pelo SIA. A conexão entre essa malha e as barras também é tudo feito de forma automática. Inclusive o SIA é capaz de fazer o refinamento local dessa malha automaticamente. Eu vou exemplificar aqui para vocês. Então a gente vai vir na configuração, malha, vou abrir o menu inferior, usar refinamento automático, vou definir qual é a carga que define esse refinamento, qual é a carga que gera singularidades aonde eu vejo esse carregamento. Eu posso botar todas as cargas ou apenas uma, vou botar todas, vou dar OK, ele vai ter que recalcular a estrutura. Ele acabou o cálculo, vou dar OK. Eu vou clicar no ícone de geração de malha. Ele vai fazer a malha novamente, só que levando em consideração os pontos de singularidades encontrados com todos aqueles carregamentos. Vou dar OK. Então os pontos de singularidades, basicamente o meio da laje aqui, onde eu tenho uma barra, e aqui também, e o oposto. Esse sistema é iterativo. Eu posso pedir para que ele calcule novamente, como eu vou fazer, né, para ter resultados. Vou dar OK.
Depois eu clico aqui de novo, eu vou ter um novo refinamento com um refinamento maior nas regiões de singularidade. Então é um sistema interativo e assim, então é um sistema interativo e eu posso melhorando minha malha a cada nova iteração. Mas a gente vai parar na primeira iteração. Já vamos para a parte de resultados. Para melhor visualizar os resultados, eu vou clicar aí no botão direito do mouse, ajustar parâmetros e vou ocultar a malha. Então aqui a gente tem a estrutura completa e na parte de resultados eu posso ter, por exemplo, deslocamentos 3D. Como é que funcionam os resultados? Praticamente todos. Defino o que eu quero ver, então um caso de carga ou, por exemplo, uma combinação que está gerada. E depois eu defino qual o valor que eu quero enxergar ou que eu quero ver. Eu defino qual o valor que eu quero ver. E se eu quero ver para tudo ou para alguém que esteja selecionado, que é o atual. E depois, veja aqui em vermelho, né? Pede para atualizar. E eu tenho os resultados. Ou resultados, como eu disse, tudo, ou um resultado de um elemento específico. As tensões funcionam da mesma forma. Depois eu venho em apoio, reações. Agora eu vou pegar aqui novamente as combinações normais. Qual o valor que eu quero enxergar. Vou pedir para estar em tudo e vou pedir para atualizar. Aqui eu vou ver os máximos e mínimos valores porque eu estou como global. Vou botar como malha. Eu vou atualizar e agora eu vejo o resultado em cada apoio. Eu posso ter, além do gráfico, uma tabela de relatório. Ela segue a configuração que eu pedi aqui. Então, se eu pedir um global, eu vou ter uma tabela menor. Ou eu posso ter uma tabela mesmo e enviá-la para o Excel e fazer qualquer manipulação que eu deseje. Depois a gente tem as vigas, temos as forças internas. Posso pedir novamente qual o valor, por exemplo, MY, ou componentes eu posso escolher mais de um valor. Aqui eu vou deixar o MY. Global, então vai mostrar os máximos e mínimos. Ou eu posso botar como elemento e ver o resultado de cada elemento, ou posso ver o resultado individual, que é basicamente clicar numa barra qualquer, botar atual, mandar atualizar e eu tenho o resultado. Ainda estava marcada aquela anterior. Posso clicar em visualizar e ver os resultados só para essas barras e assim eu tenho todos os resultados que eu desejo. Para deformações aqui, o que tem de importante é você pode verificar as deformações do estado do limite de serviço através desse resultado. Então eu posso botar, por exemplo, combinações quase permanentes, deformações relativas, o Z relativo, pedir para, aqui no caso, fazer um filtro, né? Geralmente vem em não, faça um filtro por seção, o da viga principal, mando atualizar. E o global deu 1 para 290, o limite da norma é 1 sobre 250, então essa estrutura, essa deformação está atendendo o estado do limite de serviço, por exemplo. Para elementos 2D, tudo funciona bem similar. Então aqui, por exemplo, caso de carga, peso próprio, eu vou ter os valores aqui, eu vou deixar o deslocamento global, vou pedir para atualizar. E aqui eu tenho o deslocamento global.